Eita glória, graça e paz, gente. Amém. Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Amém. Então, para iniciar, eu gostaria que vocês ficassem de pé. Vamos iniciar com uma oração. Não vamos desperdiçar essa atmosfera, esse ambiente que foi gerado aqui, amém? Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós oramos, Pai, por este culto, a Tua presença, Pai, manifesta em nosso meio, trazendo libertação, restauração, que traz cura, que traz ânimo, Senhor, que ressuscita, Pai. Obrigado, Senhor, por cada jovem que está aqui, cada pai, cada mãe, cada um, Senhor, que disponibilizou o seu tempo para estar, Senhor, num sábado à noite, ouvindo, Pai, as Tuas verdades, ouvindo, Senhor, as Tuas palavras, Pai. Obrigado porque cada um deles não sairá o mesmo daqui, Senhor. Este evento não será um evento de oba-oba, mas será um evento de despertar, Pai, onde cada jovem terá o seu chamado, o seu plano, Pai, sobre a vida deles, despertados, Pai, para um fim maior, Senhor. Obrigado por esta palavra, Pai, que o Teu Espírito venha conduzir as palavras no meu coração, que venham ser palavras sábias, Senhor, que venham ser palavras mediante, Pai, aquilo que o Senhor quer, Pai, fazer esta noite. Espírito Santo, Tu tens liberdade em nosso meio para agir e fazer tudo aquilo que Você desejar. Oh, nós Te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Amém. Eita, glória a Deus. Então, né, gente? É um motivo de grande honra e também de grande responsabilidade, né? Quando eu recebi o convite, eu fiquei naquele lado assim, rapaz, eu vou. Então, né, porque eu tenho para mim mesmo, né, como jovem, que quando Deus ele apresenta uma oportunidade, né, quando o seu líder ou quando alguém que está num nível maior, né, de espiritualidade, a sua liderança apresenta uma oportunidade a você, é como se fosse o próprio Deus convocando, chamando você. E eu não quero dar um não a Deus, porque Ele nunca deu um não para mim, diante da provisão, diante daquilo que Ele tem feito, diante daquilo que Ele faz todos os dias da minha vida. Deus é bom, então o mínimo que eu posso fazer como jovem, como filho, como servo, é dizer um sim a quando Ele me convocar. Então eu gostaria de iniciar hoje com o tema da mensagem que o Senhor já colocou há alguns dias, vem me despertando a falar sobre isso. E eu gostaria de falar hoje à noite sobre um tema bastante relevante nos nossos dias atuais, que é por que se posicionar. Por que nós devemos se posicionar? Nós cristãos, eu e você jovem, por que a gente tem que se posicionar? A gente ouve tanto, né, durante a semana, durante os eventos, durante os meses, que a gente tem que tomar um posicionamento, que a gente tem que ser praticante. Mas por que a gente tem que fazer isso, né? Hoje, né, diante da nossa situação, diante do Brasil, eu falo mesmo da nossa nação, a gente vê que nunca foi tão necessário a gente estar bem alicerçado, bem firmado, bem estruturado, posicionado mesmo, com a palavra firme dentro de nós, a gente sabendo o que está vivendo, sabendo o que está falando, sabendo mesmo, agindo pela fé. Nunca foi tão importante e a gente vai ver hoje por que a gente deve se posicionar. Qual é o real motivo? Por que a gente faz isso? Então, como eu disse, esse tema ele veio muito forte no meu coração. E o porquê da gente deve se posicionar é justamente porque se a gente não se posicionar, se a gente não falar, alguém vai fazer isso. E você concorda comigo que esse alguém, maioria das vezes, nunca é boa influência, né? Na realidade, nunca foi, nunca será uma boa influência. Então, eu quero ressaltar hoje à noite, né? Porque diante daquilo que a gente tem vivendo, diante daquilo que a palavra nos fala, a gente vê que muitas pessoas tomaram posicionamentos certos que acabaram numa progressão, num crescimento, tanto no reino de Deus, quanto até mesmo na sua caminhada pessoal, mas a gente também vê pessoas que tomaram posicionamentos negativos e que acabaram regredindo. A gente não vê só isso na humanidade em si, a gente vê isso na própria palavra de Deus, então a gente vê e entende que aquilo que a gente fala, que aquilo que a gente pensa, a nossa vida por si só, vivida todos os dias, ela fala alguma coisa. As pessoas olham para nós e elas veem alguma coisa. Então, cabe a nós, como responsabilidade nossa mesmo, como cristão, se aquela imagem, aquilo que as pessoas estão vendo em mim, é algo que está de acordo com a palavra.
palavra. É algo que está exalando o caráter de Jesus, exalando o poder, o domínio que Ele delegou a nós. Então, para iniciar, né, já iniciei, mas eu gostaria de citar, né, porque hoje a gente vê muitas pessoas que têm esse medo de se posicionar no que condiz as palavras, né? Alguns é por falta de entendimento e alguns mesmo é por causa de timidez, e muitos, eu digo muitos porque eu sou jovem e sei desse contexto, principalmente na escola, em todos os lugares, no sentido que atrai jovens, muitos não se posicionam por medo de perder amizades. Amizades que sugam daquela pessoa e que atraem aquela pessoa a uma vida mundana. A gente viu do pastor Carlos Júnior ontem, ministrou, que ou a gente vai estar sempre debaixo de uma cobertura demoníaca, ou a gente sempre vai estar debaixo de uma cobertura espiritual. Não tem como ter centro, não tem como ter meio termo. Ou a gente está posicionado como cristão, ou a gente está debaixo de uma atmosfera e de uma influência demoníaca. Então eu gostaria de te mostrar hoje à noite, a você não ter esse medo, a você não ter essa prisão mesmo às suas amizades. Porque quando a gente entende que mais vale agradar a Deus, que mais vale estar praticando e vivendo aquilo que a palavra de Deus fala, se posicionar passa a ser algo natural na nossa vida. Dizer a verdade, dizer o que Deus pensa acerca de nós e acerca da nossa família, acerca do nosso trabalho, passa a ser algo natural em nossas vidas, porque primeiro foi feita uma estrutura dentro de nós, foi feito um conhecimento dentro de nós, onde a gente tem não somente no nosso coração, ou como um conhecimento armazenado, mas a gente vive para agradar a Deus. Então, quando a gente vive para agradar a Deus, se posicionar se torna uma ação subsequente, porque você quer estar na vontade dEle. Então, o maior perigo hoje é o cristão que não se posiciona por medo de perder amizades ou por medo daquilo que as pessoas vão achar, daquilo que os teus amigos vão achar, principalmente você que é jovem. O diabo nunca investiu tanto numa área, tanto na fraqueza, sabe? Quantos sabem aqui, a gente tem convicção de que tudo que Deus fala, o diabo sempre planeja distorcer, sempre planeja ir de encontro a isso. E a Bíblia fala que eu e você, jovens, somos fortes, que nós já vencemos o maligno, e num tempo, numa geração como essa, a gente nunca viu Satanás investir tanto na vida de jovens, justamente porque ele sabe desse potencial, ele sabe desse poder que está delegado a nós, de influência, de mesmo atrair as pessoas para receber aquilo que a gente tem recebido. Então, né, tem uma frase bastante famosa de Spurgeon, não sei se é assim que fala ela, mas essa frase me impactou quando eu vi ela pela primeira vez, né? Ele diz o seguinte: os cristãos não estão em perigo quando estão sendo perseguidos pelo mundo. Ou seja, muitas pessoas elas têm medo de se posicionar por meio da perseguição e por meio da falatória que vai surgir conforme ela se posicionar, conforme aquilo que ela vai dizer. Vão surgir comentários negativos, vão surgir comentários que vão ser com o intuito mesmo de perseguir e de degredir aquela vida, aquele jovem, mas também vão surgir comentários positivos. Mas Spurgeon, nessa frase, ele deixa claro que os cristãos não estão em perigo quando estão sendo perseguidos pelo mundo, mas quando eles estão sendo admirados pelo mundo. Eu, Gustavo Claudino, não quero estar sendo admirado pelo mundo, eu quero estar sendo admirado por Deus. Eu quero que o meu nome seja conhecido nos céus, mas tanto seja nos céus como também seja no inferno. A gente tem que entender que oposição e que comentário ruim, perseguição sempre vai existir. Jesus foi um homem perfeito, ele foi perfeito, foi, mas ele não agradou todo mundo. Assim como Deus, ele levanta os seus, Satanás levanta os seus. Ou você acha que quando você está lá, cumprindo o seu propósito, cumprindo o seu chamado, Satanás vai estar lá, sentado na cadeira? Oh, coisa linda, meu Deus, oh, ele está expulsando os demônios, tudinho, meu Deus. Eu acho que eu vou adotar ele para... Não, Satanás, ele vai estar lá, batendo em você, tentando desviar a sua atenção. Você está aqui falando uma coisa, ele está jogando uma coisa na sua mente, jogando sugestões, trazendo pessoas, da mesma forma como Deus, por exemplo, une pessoas num casamento, Satanás envia pessoas para distrair homens e mulheres de Deus. E cabe a nós, cabe o nosso posicionamento, a nossa estrutura por dentro, que vai estar decidindo o nosso comportamento diante disso.
Então a gente vê por meio da palavra de Deus que o nosso posicionamento, tanto para a nossa geração, mas quanto para a nossa caminhada com Ele, vai estar sendo importante, vai estar sendo decisivo em nossas vidas. Então a gente vê aqui, eu gosto de dois cabas que eles são meio arrochados mesmo na palavra. Minha mãe já pregou sobre ele, eu nunca esqueci do nome deles. Abram aí, por gentileza, em Atos 4, no capítulo 17. Para resumir, Pedro e João, eles estavam sendo perseguidos pelas autoridades civis, pelas autoridades do governo, porque eles tinham curado um paraplégico, um tetraplégico no nome de Jesus. Isso gerou tumulto no Sinédrio. As pessoas, ficaram tumultuadas, queriam saber, queriam conhecer quem era. E esses homens, delegados com autoridade, por meio do governo, foram falar para Pedro e João eles pararem de falar e de proclamar o nome de Jesus. Mas a gente vê lá em Atos 4, no capítulo 17, eu estou na versão NVI. Se você tiver essa versão no celular, ou vai ter aqui no telão, você pode estar me acompanhando. Diz o seguinte: todavia, para impedir que isso se espalhe ainda mais entre o povo, isso aí os soldados falando, precisamos adverti-los que não falem com mais ninguém sobre esse nome. 18. Então, chamando-os novamente, ordenaram-lhes que não falassem nem ensinassem em nome de Jesus. Mas Pedro e João responderam: julgue os senhores mesmos, se é justo aos olhos de Deus obedecer aos senhores e não a Deus. Pois nós não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Eu percebo nessa geração que falta essa firmeza, essa estrutura mesmo de não negociar aquilo que você crê. Sabe, Pedro e João teve uma vivência direto com Jesus e eles entenderam na prática, entenderam na vida qual era a vontade de Jesus acerca das pessoas, acerca dos que conheciam e dos que não conheciam. E esse resultado aqui, quando as autoridades chegaram para Pedro e João dizer isso, não foi uma coisa do noite para o dia. João e Pedro, eles tinham uma caminhada com Jesus. Eles sabiam qual era o caráter de Jesus, entendiam qual era a vontade de Jesus. E o posicionamento deles foram mediante nesse entendimento. Então a gente tira por aí, para nós nos posicionarmos, a gente não deve se basear em fala de que algum pregador disse ou de algum pensador disse. A gente, por nós mesmos, devemos procurar na palavra, entender quais são os princípios, o que é que Deus pensa, o que é que Deus fala. Aí, quando a gente entender essas coisas, o nosso posicionamento vai ser estrondoso, vai ser mesmo como um furacão diante de Satanás, diante do inferno. Então a gente vê nesse texto, ele diz: julguem vocês, acaso eu, mais importa agradar a Deus. Ele diz, continua dizendo, eu acho bastante interessante essa parte, que ele diz que precisamos, calma, misericórdia, que eu me perdi aqui, aqui. Pois não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Essa parte aqui me chamou a atenção porque eu me imaginei na situação deles, É como eles estivessem vendo o erro, estivessem vendo a coisa errada diante deles, e aquilo incomodava eles ao ponto deles: olha, eu não consigo segurar, eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que falar alguma coisa, porque eles entendiam quem era Jesus e qual era o papel deles. Jesus disse: eu vou, mas eu vou deixar um aí que é melhor que eu, então trabalha aí com ele, faz aí o que ele mandar, faz aí o que ele disser, sejam guiados. Então, aquela revolta e aquele posicionamento que surgiram deles, eles não conseguiam segurar, eles não conseguiam ficar calados, ser omissos, mas por causa disso, foi por causa de uma construção que eles tiveram primeiro com Jesus, foi primeiro de uma vida de comunhão, de entender lado a lado qual era a vontade de Deus. Então a gente vê aqui que o erro, a omissão deve ser tão perturbante, assim como foi com João para Pedro em nossas vidas, que quando nós vemos o erro, quando nós vemos o mal, sabe, Deus de Lira, ele diz uma coisa muito interessante: Deus, ele nunca mostra a sujeira para você somente olhar. Ele mostra a sujeira, mas ele também te dá a vassoura. Ou seja, você vê o erro, mas você não fica somente olhando, apreciando o erro. Você chega lá e se posiciona, muda, ajeita, repara. Por quê? Porque Deus, ele está dando a vassoura para você limpar aquilo que Satanás apresenta como situação na vida dos seus amigos, na sua vida caminhada com Deus. Deus, ele te dá uma vassoura para você limpar aquilo. A Bíblia nos diz, nós somos constituídos de autoridade e poder. Lá em Hebreus, Hebreus ou Efésios?
que ele diz que o mesmo poder que ressuscitou Jesus, Efésios, né? O mesmo poder que ressuscitou Jesus agora está disponível para nós. Ou seja, o erro, quando ele aparece, não deve ser temido. Porque quando a verdade ela está dentro de nós, quando o poder está dentro de nós, você tem que entender que não há coisa maior do que aquilo. A gente tem que falar, a gente tem que se posicionar. Deus, ele está mostrando o erro, não é para você ficar olhando para o erro e ficar omisso. Ele está mostrando para você chegar lá com a vassoura, com as suas palavras, com o seu posicionamento e mudar aquilo. Quantas pessoas, infelizmente jovens, têm sido influenciadas de uma maneira negativa na nossa geração, porque como eu disse no início, assim como Deus tem os seus, o diabo tem os seus. Satanás levanta os seus. Quantas pessoas, quantos enviados de Satanás debaixo de uma influência maligna têm feito a cabeça de jovens? Tem feito pensarem nas universidades. O apóstolo Bud dizia isso. A área que mais trabalha, uma das áreas que o Satanás mais trabalha é na escola. Hoje você chega para um jovem e ele diz, não, esse é gênero masculino, não, é transbilocosexual, sexual, bissexual. Ei, o que diabo é isso? Deus criou homem e mulher e assim vai ser para toda a eternidade. Ele disse no início, é homem, é mulher, assim eu os constituí. Ei, é esse posicionamento que você tem que ter lá fora. Não é só para você dar amém e concordar aqui, porque se você não disser lá fora, quem está lá fora vai fazer a sua cabeça. Se você não estiver bem estruturado, bem firmado, entendendo acerca do que Deus fala na sua palavra e entendendo acerca do que Deus fala através dos homens, das mulheres de Deus, você vai simplesmente ser mais um na mão dele. E eu não quero deixar Satanás com a palavra final lá fora. Eu quero que o meu posicionamento seja a palavra final. Eu quero que aquilo que eu fale seja o que vai determinar como vai ser. Porque eu entendo que Jesus, que a palavra dentro de mim é a verdade, ela é viva, eficaz, poderosa. Então, quando a gente entende isso, o nosso posicionamento em nossas vidas, a nossa vida diária passa a ser algo natural. A gente simplesmente agora tem na nossa consciência, na nossa cabeça, que a gente tem que desfazer o mal. Que Jesus nos ungiu e nos capacitou para isso. Jesus nos deu autoridade e poder, não foi para a gente ficar o dia todinho mexendo no celular, ou jogando um videogame, ou falando de Big Brother, que misericórdia, minha gente, para mim não existia crente e cristão assistindo Big Brother, mas tem. E eu fico indignado de como é que diabo o cara senta 11 horas da noite num sofá, numa cadeira e vai assistir Big Brother, meu irmão. Que diabo isso vai edificar a tua vida? Que diabo isso vai influenciar a tua vida? Ei, existe uma carreira, existe um chamado, tem um propósito para você cumprir. Ei, Deus chamou você, não foi para você estar vendo essas porcarias, essas desgraças que Satanás apresenta. Não foi para você estar numa roda de amigos e quando eles começam a falar besteira, você ficar rindo, não. É para você chegar e dizer, ei, isso é errado, rapaz. Não é assim, não. A palavra não ensina isso, não. Os princípios morais estabelecidos não diz isso, não. Os princípios bíblicos não ensinam isso. Ei, rapaz, está errado. A sua palavra tem que ser a palavra final. Eu digo por mim mesmo, porque já apareceu várias situações, por exemplo, na minha escola. Tem vezes que discussões se levantam na sala de aula e eu fico lá, sentado, só esperando a hora certa. Porque eu começo a ver que vão surgindo dúvidas. Eu não falo de crente, a minha escola é crente. Aparecem discussões como essas, que a pessoa que não tem tanto esclarecimento, o cristão que não tem tanto esclarecimento, ele vai ficar em dúvida. Ele vai ficar em cima do muro. Aí cabe a mim e a você, se a gente vai deixar essas pessoas no muro, ou se a gente vai mostrar para elas qual é a verdade, o que é que Deus pensa. Deus nos deu esse poder de decisão, de escolha. E isso vai acabar influenciando, porque se a gente não falar isso, outras pessoas vão falar. E esse crente, que é crente mesmo, até amanhã não pode ser mais. Então eu fico lá, sentado, só esperando a hora certa. Aí quando dá aquele silêncio na sala, eu digo, não,
Eu acho errado isso, não é assim não. A Bíblia não ensina isso não. Um cristão de verdade não se comporta desse jeito, não se comporta dessa forma. Eu falo aquilo que eu estou recebendo aqui. A palavra que eu estou recebendo não é diferente de vocês não. É a mesma palavra que é falada nos cultos de oração, é falada no culto de ensino, no culto de domingo, mas cabe a nós externar isso ou não. Cabe a gente, se a gente, daquilo que a gente está recebendo, daquilo que a gente está tendo como vida em nossas vidas, como verdade absoluta, se a gente só vai ter para a gente ou se a gente vai ter para todos, para compartilhar, para quando a gente vê alguém em dúvida, a gente chegar lá, ei meu irmão, não é assim não, deixa eu lhe ensinar como é. Ou então se a gente vê até mesmo o próprio mal, querendo estabelecer, seja na sua sala, na sua universidade, porque eu sei que hoje na universidade é um dos lugares onde mais o mal opera. É onde eu digo, né, que é onde mais o diabo envia, é na universidade. Né? Nunca vi tantos jovens que têm sua cabeça feita quando passam pela universidade. Né? Eu falo de crentes mesmo, que chegaram em universidades, crentes de pé roxo, aquele afogueado. Mas quando saiu de lá, não tinha mais aquele fogo, não tinha mais aquela chama. Então, a diferença é, se a gente vai aceitar isso, se a gente vai ser mais um que vai entrar, não, mas eu não me desviei, tá, mas tu deixou quantos não se desviar lá? Não se trata sobre você. Aquilo que você recebe não tem que ficar só para você, não. Você não é baú, não. Você tem mesmo que externar. Quando alguém começar a falar alguma coisa errada, que fere isso aqui, ó, que fere o que Deus fala aqui, que fere aquilo que você tem como princípio, você tem que ser o primeiro a se levantar e falar, ei, tá errado, não é assim não, o meu Deus não me ensinou isso não, a palavra não diz isso, você tem que ser o primeiro, porque senão aquilo vai ficar por aquilo mesmo. Aquilo que as pessoas estão dizendo, aquilo que o seu colega, talvez não aceitou Jesus, está dizendo, vai ficar por aquilo mesmo. Quantas vezes colegas não crentes, em uma conversa, em uma discussão, eu via lá, chegava lá, conversando com os que eram crentes, e os crentes, rapaz, eu ficava indignado, que os crentes ficavam lá, parados, ouvindo aquilo, ouvindo aquelas baboseiras, aqueles erros, e ficava lá aceitando aquilo. Ei, você tem que dizer, claro que não é de uma maneira que você venha a maltratar aquela pessoa, porque você tem que olhar com os olhos de compaixão, mas diante do erro, você tem que ir com 2 quentes e 1 fervendo, porque Deus, Ele lhe deu esse poder para desfazer o erro. Você abomina o erro, mas não abomina a pessoa. Você sabe que aquela pessoa ali, ela está debaixo de uma influência. Da mesma forma como um dia você estava pensando da mesma forma como ela, agora você tem justamente a palavra e o poder dentro de você para mostrar. Ei, rapaz, eu passei por isso, fiz isso, não é assim não. Eu quebrei a cara, deixa eu te mostrar como é. Aí você entra na palavra, mostrando que o aborto é errado, que a ideologia de gênero é errado, que aquilo que eles têm pregado, né, tentando usurpar é errado. Ó, rapaz, não é assim não, ó, deixa eu te mostrar aqui. Isso aqui é uma verdade absoluta. E não é porque é coisas escritas, é porque isso aqui de fato, o que eu fiz, o que eu pratiquei aconteceu. Então a minha vida não é baseada somente no que está escrito aqui, é nas coisas que eu pratico e que eu tenho como testemunho. Eu falei, eu me posicionei e deu certo. As pessoas, elas vão se encantar. Claro que a palavra deve ser a verdade ensinada, porque o que converte é o Espírito por meio da ação da palavra, mas a sua vida por si só deve ser um testemunho. A sua vida por si só, em relação a Cristo, em relação à sua caminhada com Deus, deve ser algo que deve atrair a vida de jovens, a vida de pessoas, a vida de quem passar por perto de você. Seja uma oportunidade de enfermidade, de expulsar um demônio, você chegar lá e simplesmente se posicionar. Você precisa conhecer, precisa saber coisas básicas como essa. A gente, Verbo da Vida, eu falo da gente mesmo, Verbo da Vida, a gente sabe que não é vontade de Deus colocar uma bendita de uma doença na vida de uma pessoa, de deixar ela anos e anos naquela condição. Então você, com essa palavra, você faz o quê? Você fica lá sentado, assistindo a pessoa doente, ou você se levanta, vai lá e tira aquela doença? Não venha me dizer que é constrangimento,
Porque da mesma forma como você foi liberto, Jesus ele não ficou constrangido, não, em libertar você, não. A palavra ela não é constrangida, não, em libertar você, não. Quando você foi liberto, quando aquele pensamento, aquele sofisma que você tinha na sua mente despedaçou, a palavra não estava constrangida, não. A pessoa que pregou, que se levantou para você dizer, você está errado, mude isso. Quando você mudou e você entrou debaixo de uma bênção, ela não foi constrangida. Então, por que você deve ser constrangido? Quantos amigos meus, eu falo de amigos, né, chegavam diante de uma oportunidade, seja para ministrar, para dirigir, e eles diziam, Gustavo, acho que eu vou ficar nervoso, não sei o quê. Aí ficava tirando onda, dizendo que está tremendo. Eu dizia, homem, fique tranquilo. O evangelho não se trata sobre você, não é na minha habilidade, não é naquilo que eu tenho como capacidade, como inteligência, não é aquilo que eu tenho aqui, mas é a palavra, é a vida, é a fé que ressuscita, é a fé que traz a ousadia. Às vezes você sobe aqui, quantas vezes eu subi num púlpito como esse, seja no culto de oração, me tremendo, mas quando a palavra começou a ser falada, eu nem me reconhecia mais. Aquele nervosismo sumia, porque agora é o Espírito Santo trabalhando, alcançando cada coração, alcançando cada pessoa. Então, o meu posicionamento hoje na sociedade como cristão é muito relevante. As pessoas que estão lá no mundo, que não conhecem Jesus, eu tenho um poder de decisão, de apresentar Jesus para aquelas pessoas e ela ter uma vida bem-sucedida ou não. Nós não devemos ser egoístas, porque Jesus não foi egoísta. Jesus poderia ter ficado lá no seu trono. Eu não vou sair aqui do meu trono, do lado do meu pai, vim aqui para a terra morrer por uma ruma de gente que nem liga para mim. Jesus poderia ter pensado assim, meu irmão, mas ele decidiu vir, ele veio, ele me chamou você, para que a gente despertasse outras pessoas a conhecer, a viver a palavra, a viver os planos dele. Nós fomos chamados, nós fomos despertados para despertar outros. O mesmo poder que operou em você, que fez você se posicionar, que fez você mudar a sua vida. O testemunho aqui maravilhoso de Fernanda, isso aqui que ela fez já foi uma maneira dela se posicionar, simplesmente dela aceitar o convite. Se ela não tivesse aceitado, talvez a magnitude daquilo que Deus queria fazer na vida dela, nesse momento que ela estava falando, não alcançaria pessoas que estão aqui neste lugar. Então o meu posicionamento vai importar muito, porque a gente tem que entender que a verdade está dentro da gente. E quando a gente chega e se depara com situações erradas, e a verdade ela é externada, a verdade vai prevalecer. Porque diante de dúvida e diante de mentira e da famosa fake news, eu prefiro ficar com a verdade. Que tipo de pessoa em sã consciência vai preferir a mentira? Então a verdade é a palavra de Deus. Então quando a gente entende que a verdade é a palavra de Deus, nada triunfa, nada prevalece sobre ela. Se você chegar com um respaldo, não somente daquilo que está escrito, mas a sua vida em si, que é uma jornada, que é uma caminhada com Deus, converter aquele teu amigo, converter aquele teu familiar, vai ser muito mais fácil. Porque você não se posiciona agora em ocasiões oportunas, mas a sua vida é de uma maneira só, já é um posicionamento. Aquilo que você fala já é um posicionamento. Eu estou cansado, eu chego às vezes, misericórdia, numa roda de jovens, eu falo de gente crente, porque a maioria do meu contexto é gente crente. Aí é um dizendo, minha mãe falou algo muito interessante aqui à tarde, citou Nicolas Ferreira, isso também eu agradeço. Meu Deus, que homem de Deus, o homem é baixinho, eu tive a oportunidade de encontrar com ele, o homem é desse tamanho aqui, mas pense num gigante por dentro, pense num homem cabra macho, corajoso que é. E sabe, ele diz mesmo, o problema do jovem hoje em dia é que ele passa a semana se programando como vai ser o fim de semana. Ele passa a semana pensando o que ele vai fazer. No final de semana ele foi para o shopping, agora ele vai o quê? Para uma lanchonete. Eu não estou dizendo que é errado, ele planeja jogar videogame, futebol, mas cara, tu só faz isso. Eu estou cansado de chegar em rodas e as pessoas estarem lá conversando sobre coisas que não edificam, coisas que não vão trazer crescimento. Ei, entenda, não é errado, isso é saudável. A gente como jovem, a gente deve conversar sobre diversidade. Mas tu só faz isso, cara.
E a oportunidade de tu edificar a vida de outro. Tu dizer, rapaz, eu estava passando por isso, isso e isso. Aí a Cida Claudina e o pastor Jael na ministração lá, que eles falaram aquilo, que eu tinha que posicionar, que eu tinha que agir em fé. Eu fiz e deu certo, eu fui liberto. Para chegar aqui nessa igreja, alguém... Sabe, são conversas como essa. Saulo, na conferência passada, ele falou... hoje não se vê mais. Antigamente você chegava numa roda de jovens e tinha jovens conversando, rapaz, eu acho que assim, que meu chamado é um chamado apostólico. Eu acho que meu chamado é um chamado missionário. Rapaz, eu estou orando e Deus está me mostrando a nação. Hoje em dia não tem mais isso. Mas vai acontecer e vai recriar, porque há uma geração do avivamento nascendo por mim, por meio de vocês. Eu e você foi chamado para despertar propósitos, para despertar aqueles que estão apatos da situação, apatos do que está acontecendo, daquilo que Deus está tratando. Eu e você vai estar sendo esses influenciadores. Eu e você vai estar sendo como esse choque, como esse despertador, que vai acordar essas pessoas e olhar para a realidade espiritual. Então, essa era a palavra que Deus tinha no meu coração. E eu gostaria de chamar